Olá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos lá para as últimas informações do Fortaleza. Tricolor de Aço que joga hoje contra o time do Horizonte, lá em Horizonte. A gente vai falar um pouquinho sobre o time do Fortaleza, a provável escalação do Tricolor para o jogo. Mas antes, só falar aqui um pouquinho do jogo de ontem, né? O Ceará ganhou do poderoso Tirol 4-1. Eu assisti alguns trechos só do jogo, uma parte pequena do primeiro tempo, outra bem pequena também do segundo tempo. Mas enfim, o Ceará venceu, eu vi quando estava 2-1, o time do Tirol fez um gol. Eu até achei que ia ficar pelos 2-1, mas o Tirol não resistiu, acabou tomando mais 2 gols. O que obriga o time do Fortaleza, no caso agora, a golear também novamente aí o time do Horizonte. Por quê? Porque o Fortaleza vai ter que ultrapassar o time do Ceará no saldo de gols, porque existe aquela importância na reta final do campeonato. Caso, né, o Fortaleza ganhe, fica na frente do time do Ceará, e aí ele joga por 2 empates na reta final. Tem esse detalhe aí que é importante também, né? Apesar de eu achar que na final era para zerar tudo, né? Chegou a final, zera tudo. Enfim, mas tem esse critério aí de jogar por 2 resultados iguais, né? Mas vamos lá, galera. Falar aqui, antes de falar aqui da possível, né, escalação do Fortaleza, a galera da transferência 24 horas postou aqui essa imagem aqui, ó, do Martínez, do Emanuel Martínez, que é um jogador que eu até dei exemplo, né? Falei sobre o jogador que eu queria que tivesse ficado no Fortaleza. Beleza, eu sei que o salário do cara era muito alto, tal, foi injustiçado, foi afastado do time do Fortaleza, mas é um bom jogador, um jogador que custou 9 milhões ao Fortaleza. 9 milhões ao Fortaleza. E aí ele vai de graça para o time do Vitória. E aí a galera do Transferência 24 horas fizeram questão de colocar, né, o valor e o valor do Vitória. Ou seja, ele foi a custo zero para o time do Vitória, né? Um jogador que poderia ser um ativo do clube do Fortaleza, poderia ter sido emprestado ao time do Vitória com opção de compra, porque o Vitória tinha condições de pagar o salário do jogador. Poderia ir sem custo, beleza, mas você fazia um empréstimo com opção de compra. Caso o Vitória não exercesse, né, a gente conseguisse o acesso nesse ano, hoje o jogador voltaria para a gente sem nenhum problema, também porque o cara é um bom jogador. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que o procedimento que está acontecendo no Fortaleza é esse aí: jogadores saindo de graça e chegando a custo zero aí pros adversários, né? Mas vamos lá, galera. Fortaleza que joga hoje contra o time do Horizonte em um jogo que tem a sua importância. O Fred Nardô, Fortaleza já está classificado, Fortaleza já conseguiu sua classificação, beleza, eu sei. Mas existe esse detalhe, né, para chegar e ficar primeiro na colocação geral do campeonato, para você jogar por uma vantagem na final. Existe essa importância. Por isso que é importante o Fortaleza vencer hoje o time do Horizonte e vencer bem, para ele conseguir ficar na primeira colocação no grupo, no seu grupo e no grupo geral, né? Para que ele possa jogar por 2 resultados iguais contra o time do Ceará ou qualquer outro time que for para a final, caso, né, o Fortaleza também chegue na final. Então tem sim a sua importância esse confronto contra o time do Horizonte. Não é fácil, o time do Horizonte é um time chato, principalmente jogando dentro de casa, mas a qualidade técnica do Fortaleza me deixa acreditar que o Fortaleza vai vencer o jogo. Acredito que o Fortaleza tem todas as condições de vencer o jogo, mesmo jogando no estádio do Horizonte. E lembrando que vai ter aí a presença dos torcedores do Fortaleza. Aí existe aquela velha confusão que eu particularmente não consigo entender como o torcedor do Fortaleza, velho. Não consigo. Eu já participei de organizada, já fui no meio da galera, das organizadas, busão, das antigas, né, cambão, dentro daqueles
aqueles caminhão baú. Eu participei de toda aquela bagunça quando eu era torcedor. Mas, cara, o que eu não consigo entender é essa briga inútil entre TUF e JGT. É uma coisa que eu não consigo entender. Ah, os caras se aliaram a outra torcida rival. Cara, e daí, velho? E daí? Os caras, todos eles são torcedores do Fortaleza. Mas não, existe essa preocupação, infelizmente, com o torcedor comum que vai para o jogo, porque pode haver confronto entre esses vândalos. Muitos, né, são bandidos, porque pro cara ir para um estádio para tentar matar um torcedor do mesmo time, é bandido, é marginal. Então, é complicado, né? E parece que o policiamento não vai ser tão forte assim lá na cidade de Horizonte. Então, galera, eu sinceramente não sei, né? Para o torcedor comum, se quiser ir, mas vai sabendo que tem esse risco aí, infelizmente, tá bom? Mas vamos lá. O Fortaleza, com 2 vitórias e um empate na competição, o time está classificado para a segunda fase. Regularizados aí o Rian, o zagueiro Luan Freitas podem estrear no time do Fortaleza. Mas a tendência é que Carpini mantenha o time base escalado na competição. Só que o time base, né, não tem lateral esquerdo. Pasmem, né? Vamos aqui à provável escalação do time do Horizonte, do técnico Adriano Albino. A provável escalação aí do time do Horizonte: o Frank, o Daelson Moura, Thiago Betim, Rafael Augusto, Max Silva, Ramos, Lauro, Max, Paulinho, P10, Betinho, William, Anicete e Alex Cícero. Esse é o time do Horizonte para o jogo. Esse aqui é japonês para mim, né? Eu não conheço nenhum. Para mim é japonês. Mas vamos lá. A escalação do Fortaleza, que é que nos interessa. A escalação do Fortaleza vem com a possível escalação do Fortaleza possa vir com o Breno, o Mailton, Emanuel Brites Cardona, Crispim, Sacha, Rodrigo, Pierre, Pochettino, Bareiro e Moisés. Cara, assim, é triste você ver o Fortaleza sem lateral esquerda, amigo. A gente tinha 4. Todos eles foram embora, né? O Diogo Barbosa tá por aí treinando a parte porque o Fortaleza não quer utilizar o jogador. O que eu acho até errado, tá bom? Apesar de eu ter nojo desse Diogo Barbosa, mas você tem que utilizar o cara. Você vai pagar um jogador para deixar ele encostado. Não, beleza. Ah, Fred, mas o cara não faz parte dos planos. Cara, mas não importa, você não tem lateral. Bota essa carniça aí para jogar. Entendeu? Porque, pelo amor de Deus, até eu jogo na lateral contra os times daqui do Campeonato Cearense. Até eu, né? E aí, o Fortaleza vem, infelizmente, sem o seu lateral, né, esquerdo, e o Lucas Crispim, que fez essa função no jogo passado, provavelmente vai ser o cara que vai ser escalado ali para cair pelo aquele corredor. Ele já fez isso jogando com o Vojvoda, mas lógico, claro, de uma forma mais adiantada, mas é ele que vai fazer o corredor ali na ponta esquerda. O Crispim poderia estar centralizado ali com o Pierre, fazendo as ligações de ataque, mas não. Felizmente o cara vai ficar caindo ali pela esquerda porque não tem outro. Não tem outro. Essa é, infelizmente, a situação do Fortaleza. Aí você me pergunta, Fred narrador, cadê as contratações do Fortaleza? Ataque? Não tem. Muito se falou do Barleta. O Barleta ontem arrebentou, jogou muita bola. O Sport venceu 5-0. E aí, Fred narrador, Barleta vem? Cara, eu acho que talvez não venha. Parece que eles decidiram ficar, né, se acertar lá com o Barleta, e parece que o Barleta vai ficar mesmo pelo time do Sport, lá pro time do Sport, o que seria para mim uma baita contratação pro Fortaleza. Tem muitos torcedores que não queriam o Barleta, mas cara, o Barleta joga muito. Para uma Série B, sensacional, cara. Para uma Série B, até para uma primeira divisão, para ser um jogador para entrar como reserva, também é um bom jogador. Tá bom? Então, para a Série B seria
excelente contratação. Excelente contratação. E eu acho que talvez o Fortaleza não consiga trazer mais o jogador. Já reestreou lá no campeonato pernambucano fazendo gols, e aí fica mais difícil a vinda do Barleta. Eu pelo menos creio, com a choradeira que tem a diretoria do Fortaleza, fica difícil a gente acreditar que o Fortaleza consiga, né, trazer o Barleta para o time do Fortaleza, ou outro jogador também de qualidade, porque pelo que a gente está vendo aí, pelo andar da carruagem, as coisas parecem, né, pelo menos é o que a gente vê no Fortaleza, se encaminhar para um ano meio que mequetrefe aí. Espero que não seja um ano desastroso, né, para o Fortaleza. A gente vai torcer para que esses caras consigam aí trazer algumas contratações que venham para serem titulares. Para ser titular. Não é para compor o elenco, não. É para ser titular. Porque a gente perdeu 4 jogadores praticamente, tá? Titulares. O Barreira ainda está por aí, mas o Olímpia está querendo jogador. E aí, você perdeu os 4 homens de frente, você vai ter que trazer os atacantes, que até agora não veio. Essa diretoria tá dormindo, esse CEO do Fortaleza tá dormindo, esses caras todos estão dormindo, infelizmente, torcedor. E é isso, a gente tá aqui para cobrar, né? Eu vou fazer minha parte aqui, eu vou cobrar todo dia esses caras, porque, na minha opinião, são incompetentes que infelizmente assumiram, né? Sequestraram aí o poder do Fortaleza, e infelizmente esses caras estão aí e a gente não vai dar trégua a eles. Criticar até eles criarem vergonha na cara, vender a SAF do Fortaleza, para que a gente possa ter pelo menos um time digno na Série B, porque pelo andar da carruagem, o negócio está complicado pra gente. Mas é isso, galera. Valeu, um forte abraço, fica todo mundo com Deus. E hoje eu vou narrar o jogo, hein? Hoje estaremos narrando o jogo pela Pitaguari. Aqui no nosso canal a gente vai fazer a retransmissão também da minha narração com a galera lá da Pitaguari. Beleza? Então não esquece, encontro marcado aqui no jogo do Fortaleza. Valeu, um forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, amantes do futebol, seja lá o horário que você abrir esse vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Valeu.